seu nome ao Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é amparo no sofrer. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos e dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto
a pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me e de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendente de Jacó.
respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Este homem subversão entre os nossos povos, proibindo pagar imposto a César e Afirmando a si mesmo Cristo, o Rei. Pilatos interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar de seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas
Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhe disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podemos ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caia sobre nós, e as colinas, escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos.
mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Silêncio fazia lá no jardim, quando Jesus orou assim: Oh, meu Pai, oh, meu Pai, afaste este cálice de mim, se possível for. Faça-se a tua palavra. Ali Jesus foi conduzido à presença de Pilato e a turba gritaram: crucificai-o. A terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. Eloi, 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 lama sabachthani. A terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham corrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, caro rádio ouvinte da Rádio Altiva FM, comunidade, povo de Deus, com esta santa celebração eucarística, nós aqui da paróquia de São Francisco de Assis, que está em Piracuruca, abre-se a Semana Santa. Prestem bem atenção. A liturgia de hoje tem dois momentos especiais.
pelo menos pela parte da manhã. Logo cedo, nós saímos em procissão lá da casa da professora, em direção à igreja matriz de São Francisco, com aquela caminhada que o povo também assim o fizeram, simbolizando a entrada triunfante em Jerusalém. O evangelho que nós ouvimos lá na entrada, no início da procissão, foi um evangelho que realmente carregado de uma sabedoria tremenda. Jesus, querendo estar com os seus discípulos, pediu aos seus que fosse à rua direita e lá encontraria um jumentinho, filho de uma jumenta que ninguém ainda tinha montado, e amarrasse esse jumento e trouxesse a ele. E se alguém perguntasse por que desamarra o jumentinho, dizei assim: o mestre precisa dele. E assim se cumpriu. E ele é ajudado pelos seus discípulos a montar naquele jumentinho e vai atravessar a cidade santa de Jerusalém, sua cidade, como um rei. A comunidade inteira, ao ver aquela cena, começaram a cortar ramos. Daí vem o nome Domingo de Ramos. Cortaram ramos e colocaram no chão. As mulheres, outras, pegavam tapete, panos, que lá jogavam no caminho para Jesus passar. E ele lá é saudado como rei dos judeus. E nessa entrada é lembrado por todos nós que ele entrou diferentemente. Não veio em um cavalo alazão, não veio tropas, não veio carro oficial, não, de forma nenhuma. Era um rei diferente, daqueles outros reis, que gostava de aplauso, de holofote, que gostava de riquezas. Ele pegou um animal, e que ainda hoje é um preço de banana, que é um jumentinho. Quem quer um jumento? Ninguém. Não é verdade? Está de graça para pegar, ninguém quer. E ele usou desse jumentinho para ser o seu carro-chefe, melhor dizendo, oficial, melhor dizendo, para entrar em Jerusalém. E essa saudação realmente ressoou aos ouvidos de Herodes, de Pilato, de Caifás, de Anás, essa tropa aí, porque queriam saber quem era esse Nazareno, esse Galileu, que fazia tais coisas. E o tempo passou-se. Semana inicia-se e logo depois aconteceu o que aconteceu naquela última ceia do Senhor, na quinta-feira santa, e assim na sexta-feira santa, que a gente vai assistir, acompanhar, melhor dizendo, participar do seu martírio. E a leitura que acabamos de ouvir hoje, meu irmão e minha irmã, são leituras por demais muito fortes. A primeira leitura está nos dizendo que o Senhor Deus, segundo o profeta Isaías, lhes deu uma língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. E hoje o Senhor também deu no último para nós palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. E essa expressão do profeta Isaías é realmente para dizer que esse nosso Deus e Senhor Jesus Cristo iria passar também pela morte. Diz a leitura que o Senhor lhe abriu os ouvidos e não lhe resistiu, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancar as barbas.
não desviei o rosto de bofetadas e cusparadas. Preste bem atenção, gente. O profeta Isaías já predizendo o que era que Jesus ia passar no tempo vindouro. Antes que Jesus nascesse, o profeta Isaías, lá nos anos 700, já começara a anunciar o que iria acontecer com Jesus. Estou acabando de ler um livro muito grosso, que diz que na hora do escárnio com Jesus, eles pegavam a barba dele, puxava, ficava na casa de Pôncio Pilato, um monte de cabelo, barba de Jesus, ora pelos cabelos para trás, para ele fazer sofrer bastante. Vocês não sabem o sofrimento de Jesus como foi, gente. Nem isso que está escrito no profeta Isaías, e nem também no Evangelho, é um resumo do sofrimento de Jesus. Se você assistir aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? Vocês vão perceber como foi pesado aquele filme. E fala o autor que ali não foi a 10ª parte do sofrimento de Jesus. Daí dá para entender muito bem o que foi que este homem fez, que sofreu tanto por amor de cada um de nós. Depois o salmo de resposta, que é o Salmo 21, é essa lamentação. Essa lamentação que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Cantei agora há pouco em português, e na língua que estava escrita, e agora falando em português. Eli, Eli, em grego. Eli, Eli, lama sabachthani. Então, esse salmo, meu Deus, por que me abandonaste, meu irmão, minha irmã, é para dizer para nós: o Senhor Jesus, enquanto homem, sentiu-se abandonado pelo Pai. Mas o Pai nunca abandonou o Filho, gente. Era preciso que isso acontecesse. Era preciso que ele passasse por esse martírio. E foi para isso que ele veio. Ele veio para isso. Ele sabia muito bem que o pai dele o mandou para esse mundo para passar o suplício da morte de cruz, para nos resgatar para ele. Por isso que São Paulo, escrevendo aos Filipenses, se diz uma linguagem também grega, que é chamado de como é que chama esse esvaziar, essa kênose, né? Que Jesus, sendo de condição humana, não se fez ser igual a Deus, de forma nenhuma. Ele, sendo Deus, não se fez igual a Deus, de forma nenhuma, mas se esvaziou-se de si mesmo, saiu de si mesmo e assumiu a condição de um escravo. Ele, sendo Deus, quis ser homem igual a nós, e além do mais, assumiu a condição não de filho, mas sim de um escravo. E tornando-se igual a nós, encontrando-se um aspecto humano, humilhou a si mesmo, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Acabamos de cantar agora há pouco o canto de aclamação da paixão do Senhor, esse canto tão antigo e tão bonito. O Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz. Então, por isso Deus o exaltou, por isso Deus continuou amando o seu Filho, que o seu Filho não renunciou de forma nenhuma, não deixou a cruz passar para o outro, como diz a história, mas ele abraçou a cruz, morreu na cruz para a salvação do mundo. Por isso diz São Paulo que assim o nome de Jesus, toda língua se dobre no céu e na terra e proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E daí segue aquela narração profunda da paixão do Senhor. Vamos vê-la mais na sexta-feira da paixão, de novo, em outro evangelista, nos falando, em outra leitura, essa leitura tão forte da paixão de Jesus. Mais um fato quero chamar aqui a atenção. Estava acabando de ler o livro, repito, Celina Antônia no meio, que é de 580 páginas, que diz que o início da Via Sacra aconteceu quando? Quando Pedro e João
foi os 2 discípulos que realmente assistiram a todos, porque eles entraram no pretório, eles entraram na casa de Pôncio Pilato, a mando de José de Arimateia e Nicodemos. Esses 2 homens ricos da época, José de Arimateia e Nicodemos, pediu a Pilatos, de modo especial, que deixasse João e Pedro assistirem esta maldita cena, que foi a cena da acusação e da morte de Cristo. E nesse sentido, São João às vezes saía e ia ao encontro de Maria Santíssima, e Maria Madalena, Verônica, Maria Salomé e outras mulheres iam dizer o que estava acontecendo. Ele, como se fosse uma personagem, um rádio amador, um dia assim, tá certo? Que dizia, cada passo que Nosso Senhor dava, São João saía e dizia para a mãe. E cada vez que Maria Santíssima ouvia aquilo que João dizia, Maria Santíssima não se aguentava. E ela pediu, quando o Senhor foi para a casa de Pôncio Pilatos, que foi crucificado já, ele pediu que João o levasse desde Befagé, né, que é chamado próximo rio de Josafá, que eu falei semana passada, que levasse ele desde a acusação, lá no Gólgota, lá na Oliveira, até a casa de Pôncio Pilatos. E Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Maria Salomé e outras Marias acompanharam esse percurso de todo que Jesus fez. Daí dá o nome Via Cruz ou Via Sacra. Então a Via Sacra nasceu nesse período. Logo antes que Jesus morresse, Maria fez esse percurso até chegar ao Monte das Caveiras, onde ele morreu. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, esse dia de hoje é um dia por demais importante para nós cristãos católicos. Por isso que essa cruz aqui tão grande, mas tão maneira, comparando a cruz de Cristo, que era um peso mais de 100 quilos, era a cruz que Jesus carregava nos ombros. E os apóstolos, os soldados ficaram com tanta raiva, porque isso foi na quinta-feira santa, que eles prepararam a cruz de Cristo, e procuraram a madeira mais forte, mais pesada, para pior lhe sofrer. E eles saíam pelas florestas, procurando a madeira pesada, forte, e dizia lá os soldados, essa não, essa maneira, pega uma mais pesada, pega uma mais forte, até encontrarem uma madeira mais forte, pesada, e assim confeccionaram a cruz de Cristo. Para dizer a vocês o relato, gente, como foi difícil para Jesus. E nós cristãos, muitas das vezes, reclamando. No caminho eu ouvi alguém falando, ai Maria, que calor, ai Maria, que calor, nessa chuvinha era tão bom. Olhar assim para trás. Essa coitada, não falei com ninguém, pelo amor, ela está aqui, não falei com ninguém. Eu disse, essa coitada, meu Deus do céu, não sabe o que é calor, não sabe o que é sofrimento, não sabe quantos sarjetas Nosso Senhor caiu da roupa lá dentro, quebrando o queixo, quebrando a testa, tá certo? De pancada, com 4 cordas amarradas nele, era feito um cinturão de ponta de ferro, na cintura, o coronel sabe muito bem o que estou falando, tá certo? Né? Aí, amarrava na cintura, e era uma corda para frente, outra para trás, uma de lado, outra do outro lado, para ele não vacilar. Quando ele ia caindo, puxava de lá, caindo para cá, puxava de cá, para frente, puxava de trás, para trás, puxava de frente. Era um sofrimento terrível, gente. Só lendo este livro, que eu não vou ler para vocês o nome do livro, que é um livro meu, complicado para se ler, mas se quiser eu posso dar para vocês o nome do livro, para ver o quanto Jesus sofreu. O quanto Jesus sofreu. E nós aqui na terra, que estamos fazendo para agradar ou para aliviar o peso do Redentor. Que Deus, meu irmão e minha irmã, nos console pela paixão do Filho dele, que nos dê também a graça de um dia ressuscitar com ele no último dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sobre Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita, de onde há de vir a julgar. E na vida eterna. Amém. Irmãos, irmãs, confiantes, elevemos a Deus nossas preces. Nossa resposta será: pela paixão do vosso Filho, escutai-nos, Senhor. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos, Senhor. Senhor, fortalecei a vossa igreja ao testemunho de vossa paixão, para que ela nunca desanime em sua missão de revelar vosso amor redentor, nós vos pedimos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos, Senhor. Senhor, conduzi nossos governantes, para que sejam sempre mais atentos aos clamores necessitados e angústia do vosso povo, nós vos pedimos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos, Senhor. Senhor, confortai todos os enfermos, para que, contemplando a cruz de Cristo, aprendam a atravessar a noite escura do sofrimento com fé e santidade, nós vos pedimos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos, Senhor. Senhor, tocai nossos corações, para que sejamos generosos com a coleta da solidariedade, ajudando a criar cada vez mais comunhão entre as igrejas cristãs e os nossos irmãos mais necessitados, nós vos pedimos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos, Senhor. Senhor, guiai-nos para que, através da penitência quaresmal, sinal do vosso desejo de conversão, reavivemos nossa adesão de fé ao Cristo ressuscitado, nós vos pedimos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos, Senhor. Senhor, concedei aos falecidos a graça de pertencerem ao vosso reino, nós vos pedimos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos, Senhor. Concluamos as nossas preces, rezando juntos a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho, nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a constância da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e continuamos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. A Igreja no Brasil realiza hoje, em todas as dioceses, a coleta da campanha da fraternidade. Em sinal de nosso compromisso, participemos desta coleta com a generosidade do coração. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino,
nos recordam a tua justiça, que nos levam a um novo horizonte, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente. Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos redimiste pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Francisco e o nosso bispo Edivalter, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reunistes hoje em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, nossos parentes,
familiares, amigos e benfeitores, de modo especial daquelas pessoas que lemos os nomes ao iniciar a Santa Missa, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eis o meu corpo por vós doado, eis o meu sangue por vós derramado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei O salvo. corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos deste esperar o que cremos, dá-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Deus e Pai Todo-Poderoso, pela intercessão de São Francisco e Santa Clara, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu gostaria agora de convidar a mãe da criança para trazê-la até aqui, que eu me esqueci. A minha idade está chegando e eu estou me esquecendo de tudo, gente. O diácono me avisou 2 vezes, mas me esqueci. Vem cá, mãe, por favor. Está aqui. Então, lembre-se naquele dia, no 8º dia, que nasceu o menino Jesus, Maria Santíssima pegou o seu filho e apresentou lá no templo de Jerusalém. E lá apareceu profetisa e também o mesmo Simeão. E disse para Maria que aquele menino era motivo de queda e de reerguimento para muitos de Israel. E ela teria no coração uma espada traspassada de dor, que não é o caso da sua filha nem de você, mãe. Mas estou dizendo para você como é interessante a gente apresentar uma criança na igreja, porque é um dom, é um presente de Deus. Toda criança, gente, é um presente de Deus. Eu não sei como é que tem mãe e pai doidos que tem que ir pegar um negócio desse e jogar fora no lixo. Não sei como. Tem que ter caro. É um Judas Iscariotes, tá certo? Sem comentário, tá certo? Então, rogamos a Deus para essa criança, para você e sua família, que Nossa Senhora, como mãe, também cuide, zele com carinho dela, tá bom? É uma moça mesmo, não chorou. Vamos lá, Cristiane. Vamos sentar um pouquinho para a gente ver a nossa programação da semana. Muito se sabe que hoje começa a Semana Maior, a Semana Santa, então todos os dias nós temos aqui uma programação para participarmos aqui na Paróquia de São Francisco. A gente pede a presença, convida todos vocês para participarem, né? Não é uma semana de feriados, não é uma semana de folga, é uma semana da gente estar na igreja para que a gente contemple e acompanhe todos os passos, né, de Jesus que ele teve desde a sua morte até a sua ressurreição. Então, de hoje até domingo de Páscoa, todos os dias, sim, nós devemos estar presentes na igreja, né? Temos todo o resto do ano para a gente passear, para a gente andar, para a gente curtir e para a gente se divertir. A Semana Santa, o cristão católico tem que ir para a igreja. Então, ainda hoje, 10 horas, nós temos missa lá no Cruz e às 18 horas a bênção dos ramos, ali em frente à Igreja Matriz e logo após a Santa Missa, ainda hoje. Amanhã, segunda-feira, às 17 horas, temos Santa Missa pela alma de Antônio Alves de Carvalho. Às 18 horas já começamos a programação da Semana Santa com a oração do Santo Rosário. Então, todos somos convidados a participar amanhã às 18 horas. Terça-feira terá a espiritualidade de todo o clero de Parnaíba, lá em Parnaíba,
todo o clero se reunirá durante todo o dia para essa espiritualidade e à noite terá a missa dos Santos Óleos, lá em Parnaíba. Aqui na Matriz de São Francisco, às 18 horas, nós vamos ter a meditação das 7 dores de Maria, terça-feira. Quarta-feira, 9 horas, Santa Missa com os idosos e a unção com o óleo dos enfermos. Então, quarta-feira, 9 horas da manhã, missa com os idosos. Vamos trazer os idosos que estão em nossas casas, doentes que às vezes não podem vir caminhando nem de outra forma, né? Nós que conhecemos, temos o nosso transporte, pode estar aí buscando esse idoso na sua casa para vir participar da missa, 9 horas da manhã, e receber a unção com o óleo dos enfermos. Às 18 horas, quarta-feira, temos o ofício das trevas aqui na Matriz. Quinta-feira, às 19 horas, a missa do lava-pés. Em seguida, o translado e adoração até meia-noite. Quinta-feira, a missa às 19 horas, a missa do lava-pés. Sexta-feira, 6 horas da manhã, a via sacra, em torno das ruas aqui do nosso bairro, 6 horas da manhã, a via sacra. 14h45, o terço da misericórdia, e às 15 horas, portanto, 3 horas da tarde, a celebração da paixão do Senhor. Sábado Santo, a missa às 19 horas, então a gente pede que todo mundo traga sua vela, também, se possível, com aquele aparadorzinho da cera, né, para que a gente possa ajudar na limpeza da igreja, para que não possa cair a cera no chão da igreja, que depois dá muito trabalho para a gente. Então, a gente pede que cada um traga sua vela com aquele aparadorzinho da cera, tá bom? Sábado, a missa às 19 horas, o Sábado Santo. E domingo, a missa da partilha. Excepcionalmente, esse mês, a missa do dízimo, missa da partilha, ficou para o terceiro domingo. Então, no próximo domingo, a missa da partilha e domingo de Páscoa também, né? 8 da manhã e às 18 horas. Pronto. Quarta-feira, às 18 horas, para o ofício das trevas, também a gente pede que todo mundo traga velas na quarta-feira, quarta e sábado. Nós queremos agradecer a coleta da solidariedade, a oferta que cada um de vocês deu nessa missa pela manhã, um valor de R$ 1.317,45. Então, a gente vai totalizar no final da missa, da noite, e a missa que teve a celebração das comunidades, dá o total geral, que aí na terça-feira será lido lá a quantidade que deu a coleta da solidariedade aqui na Matriz de São Francisco. E próximo domingo também a gente dá o total geral dessa coleta aqui para vocês. Então, a gente quer chamar aqui os aniversariantes, os dizimistas da semana, que estiver aqui para a gente cantar os parabéns, do Sandoval, da Paixão Vieira dos Reis, Maria do Carmo Freitas Lima, Domingos Souza Cardoso, Esilene Maria dos Santos Araújo. Tem alguém aí? Os nossos dizimistas podem vir para cá para a gente cantar os parabéns. Muito bem, dona Esilene. Mais algum dizimista? O Sandoval, Maria do Carmo Freitas, o Domingos Cardoso. Não? Pois vamos ficar de pé, vamos cantar os parabéns para a nossa irmã e todos esses nossos irmãos dizimistas. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe e Maria também lhe dê muita saúde e amigos também. Parabéns. A gente também agradece a família que nos acolheu, professora Alice, na sua casa, né, lá, que é uma procissão, os apóstolos, né, que vieram apresentando os apóstolos, o menino do som, o diácono do carro de som, né, os cantores, tocadores, todos vocês, coroinhas, ministros, e também a vocês, minha irmã, que compreenderam o significado da campanha da fraternidade.
a coleta da solidariedade. Nosso muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a vocês e dê a seu início de Semana Santa brilhante, maravilhoso, e nos preparemos aquele Cristo Cresciane. Não é folga, não é feriado, é realmente Semana Santa, semana de oração, semana de escuta do Evangelho, da Palavra de Deus, tá bom, gente? Vamos falar isso acontecer nas nossas vidas. Vivendo intensamente a Semana Santa até a Vigília Pascal, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Cristo Deus se fez humano nessa terra, e as criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti.